Eu quero que você se imagine na seguinte situação. É meia-noite. Você está sozinho em uma estrada deserta no meio do nada. Está frio e nessa estrada existe uma neblina densa que dificulta a sua visão. Ao longe, você vê as luzes de um ônibus se aproximando. E de alguma maneira você sabe que esse vai ser o último ônibus que vai passar pela sua rota. E aí eu te pergunto, você pegaria esse ônibus? Provavelmente a sua resposta seria sim. Mas e se eu te contar que esse ônibus na verdade nunca irá te levar para casa? Pelo contrário, o lugar para onde ele vai ser assustador, vai te deixar em pânico, ao ponto dessa noite se traumatizar pelo resto da sua vida. Parece impactante, né? Mas essa é a história que alguns passageiros na China vivenciaram. Antes de iniciar essa história, eu gostaria de dizer que não existem evidências que comprovem a veracidade dessa história. Da mesma maneira que existem pessoas que dizem que essa história foi inventada apenas para assustar outras pessoas, existem aquelas que juram de pé junto que essa história realmente aconteceu. Como eu citei, essa história aconteceu na China. E lá na China existe uma rota de ônibus de número 375 que pega as pessoas e faz a sua rota normal. Essa rota ela vai de Wanmingwan até Pregnant Hills. E a distância entre esses dois pontos é cerca de 16 quilômetros. Só que tem um detalhe, essa rota de ônibus ela opera somente à noite. Ela é mais específica para aqueles trabalhadores que ficam até tarde em seus serviços, o que é comum lá na China. Na meia-noite de 14 de novembro de 1995, esse ônibus seguia sua rota normal. Até que em um determinado ponto, ele avistou algumas pessoas esperando o ônibus. Esse ponto ficava em frente ao Palácio de Verão, lá da China, que é um ponto turístico que muitas pessoas de lá conhecem. E lá havia 4 pessoas, um casal, uma mulher idosa e um jovem que aparentava ter uns 20 anos. Quando os 4 subiram no ônibus, eles perceberam que havia apenas 2 pessoas lá dentro, o motorista e o cobrador. Aquele casal sentou nos assentos atrás da poltrona do motorista, enquanto a mulher idosa e o jovem sentaram em assentos um de frente para o outro. Já era quase 1 hora da manhã, e esse seria o último trecho daquela rota de ônibus. Só que tinha um problema. Nessa noite em específico, havia muita neblina na estrada. E em um determinado momento, o motorista perguntou se ele poderia pegar uma rota alternativa, porque ali realmente ele estava com muita dificuldade de avistar o que estava à sua frente. O cobrador, a mulher idosa e o jovem concordaram com o motorista de que ele deveria pegar uma rota alternativa como uma maneira de evitar um acidente. Porém, aquele casal discordou. Eles falaram que na próxima curva seria o ponto aonde eles iriam descer e que para eles compensava, eles descerem antes do motorista pegar essa nova rota. E foi exatamente o que aconteceu. O motorista parou o ônibus e aquele casal desceu porque ele estava próximo do ponto aonde eles iriam parar. E agora restaram apenas 4 pessoas no ônibus: o motorista, o cobrador, a mulher idosa e o jovem. E o motorista seguiu viagem com o ônibus. Como ninguém se conhecia lá dentro, aquele ambiente era muito silencioso, ninguém conversava com ninguém. A única coisa que você podia escutar era o barulho do motor do ônibus. E o único entretenimento que aqueles passageiros tinham era visualizar pela janela aquela vista noturna de uma floresta que rodeava aquela estrada. E era exatamente isso que aquela mulher idosa fazia quando o motorista freou o ônibus bruscamente. Quando isso aconteceu, aquele jovem questionou o motorista perguntando o porquê que ele tinha parado o ônibus ali naquela região, se ali não havia ninguém e era escuro, já era tarde da noite e não tinha a necessidade dele parar o ônibus ali. Foi quando o motorista se virou para ele e disse que havia 2 pessoas à beira da estrada sinalizando para o ônibus parar. Nesse trecho que o motorista parou, não havia um ponto de ônibus específico. Mas por ser tarde da noite, estar frio, uma noite com uma neblina bem densa, o motorista provavelmente ficou com um pouco de pena daqueles rapazes na beira da estrada e parou o ônibus mesmo assim. Enquanto ele conversava com o jovem que questionou ele, entrou aqueles homens dentro do ônibus. Só que não eram 2 homens, eram 3 homens. E quando eles entraram, todos os passageiros se assustaram, porque os 3 homens eles estavam vestidos com roupas muito antigas de tradição do Império Chinês. E elas estavam muito sujas, como se não fossem lavadas há muitos anos. E um detalhe curioso é que o homem que estava no meio,
ele estava sendo carregado pelos outros 2 homens que estavam junto com ele. Ele estava com os braços acima dos ombros dos outros 2 homens e ele tinha um cabelo comprido que cobria o seu rosto. Aquela mulher idosa achou completamente estranho aqueles 3 homens. No mesmo momento que ele subira no ônibus, ela sentiu uma energia negativa muito forte. Então ela começou a desconfiar e imaginar que realmente existia alguma coisa de errado com aquelas 3 pessoas. Enquanto isso, os 3 homens passaram pelo corredor e sentaram nos últimos bancos do ônibus. E aquela senhora, ela continuou comentando ali com o pessoal que estava ali próximo que tinha alguma coisa de errado com aqueles 3, que realmente alguma coisa de ruim tinha com eles. O cobrador, vendo que a idosa ela estava um pouco nervosa com essa situação, tentou acalmar ela, dizendo que ali próximo do ponto que eles pararam existia um teatro e que provavelmente esses 3 homens estavam vindo de lá depois de uma peça de teatro e que provavelmente pararam em um bar para tomar alguma coisa e daí depois eles estavam ajudando aquele 3º homem a ir embora para casa. Mas isso não foi o suficiente para acalmar aquela senhora, que ficou extremamente desconfortável com a presença daqueles 3 homens. E ela não conseguia evitar de ficar olhando para eles e imaginando o porquê que eles estavam vestidos daquela maneira e o porquê aquele homem do meio estava sendo carregado e o porquê que não era possível ver o rosto dele por causa daqueles cabelos compridos que estavam escondendo. Mas o motorista seguiu viagem. Nesse trecho, não faltava muito para o ônibus chegar no seu destino final. Só que como já era muito tarde, o motorista ele estava quase pegando no sono. Ele estava com o olhar pesado, quase cochilando. Nesse momento, ele avistou alguma coisa passando na frente do ônibus, como se fosse um gato ou um animal atravessando a estrada, e ele acabou freando bruscamente o ônibus. E quando ele freou bruscamente o ônibus, aquela senhora idosa ela foi arremessada em cima daquele jovem que estava à sua frente. O garoto ficou preocupado e perguntou para ela se ela estava bem, se não tinha se machucado, e ela simplesmente não disse nada. Ela levantou com um olhar sereno, sem dizer nada, ela voltou para o seu assento e sentou, como se nada tivesse acontecido. E o motorista pediu desculpas e seguiu viagem. Poucos minutos depois, essa senhora se levanta do seu assento, dizendo que a sua bolsa havia sido roubada e que aquele garoto que estava sentado à sua frente era quem tinha roubado ela. O garoto imediatamente começou a dizer que não foi ele, que ele não roubou ela e que poderiam revistar ele. Então, na verdade, ele ficou bem preocupado e um pouco assustado, daquela senhora estar acusando ele de ter roubado ela. O cobrador, vendo aquela situação, disse para os 2 que seria ideal que eles descessem do ônibus e fossem até uma delegacia para resolver aquela situação. E prontamente aquela senhora ela concordou com ele e o motorista parou o ônibus e os 2 desceram. Quando os 2 desceram do ônibus, o jovem logo começou a questionar a senhora, dizendo que ele não tinha pego nenhuma bolsa dela e ele estava bem preocupado porque ele não queria ir para a delegacia ser questionado pelos policiais. Só que quando ele conversava com a senhora, ela interrompeu ele, com um ar de serenidade, como se ela estivesse aliviada, e ela disse para ele: "Meu jovem, você deveria na verdade estar me agradecendo por ter salvo a sua vida." E aquele garoto, sem entender nada, questionou ela do porquê daquilo. E ela falou que quando aqueles 3 homens entraram no ônibus, ela sentiu uma energia negativa muito forte. Então ela era uma espécie de sensitiva, e ela sentia que alguma coisa estava de errado e que se eles não saíssem ali do ônibus, algo de muito ruim iria acontecer. E quando ela estava observando, de canto do olho, aqueles homens lá atrás, uma brisa de vento entrou pelo ônibus e levantou os cabelos daquele homem do meio, que estava escondendo o seu rosto. E quando isso aconteceu, ela viu que este homem não tinha rosto. E quando ela olhou para os pés dos 3 homens, ela também não viu os pés deles. E ali naquele momento, ela viu que se tratava de entidades sobrenaturais. E ela criou toda aquela cena da bolsa para que eles pudessem sair do ônibus e salvar as suas vidas. Nesse momento, o jovem ficou um pouco emocionado e agradeceu a senhora por ter salvo a vida dele, inclusive abraçou ela. Só que ele falou que por mais que os 2 tivessem saído do ônibus e conseguissem escapar disso, o motorista e o cobrador ainda estavam lá. Então ele sugeriu que os 2 fossem até a delegacia para tentar conversar com os policiais e explicar aquela situação para tentar salvar a vida dos outros 2 homens. Só que como vocês sabem, quando o assunto se trata do sobrenatural, de mistérios, normalmente os policiais eles acabam não levando muito a sério. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles contaram toda aquela história do ônibus para os policiais, eles não levaram eles a sério.
Inclusive, intitularam eles como loucos de estarem àquela hora da madrugada na delegacia falando de um ônibus mal assombrado. Então, eles foram embora, mesmo sabendo que não poderiam fazer nada para salvar o motorista e o cobrador, mas eles estavam satisfeitos de conseguirem sair com vida daquele ônibus. No entanto, essa história ela não termina aqui. Na verdade, é agora que as coisas começam a se complicar. Esse ônibus saiu no dia 14 de novembro e ele deveria chegar ao seu destino final na madrugada do dia 15, mas ele nunca chegou. No dia seguinte, a empresa, responsável pelo ônibus, entrou em contato com a polícia para dizer que havia desaparecido um ônibus da sua frota. E quando os policiais souberam daquilo, eles lembraram daquela senhora e daquele jovem que contaram a história daquele ônibus. Então, a partir desse momento, começa uma procura pelo ônibus que havia desaparecido. E durante todo o dia 15, eles não conseguiram encontrar nenhuma prova, nenhum resquício desse ônibus. Apenas no dia seguinte, no dia 16, é que encontraram o ônibus. Ele estava a 100 km de distância, no destino final deles. Ele estava dentro de um rio em uma represa. Quando os policiais retiraram esse ônibus da água, eles encontraram 3 corpos lá dentro. O do motorista, o do cobrador e de um terceiro homem desconhecido. Esse terceiro homem ele estava vestido com aquelas roupas tradicionais antigas da China. Só que tinha um detalhe bem curioso. Esses 3 corpos eles estavam em um estado de decomposição muito avançado, sendo que o máximo que eles podiam estar lá era apenas 2 dias, e não tinha a possibilidade do corpo deles ter decomposto tanto em pouco tempo. Então esse é o primeiro mistério que as pessoas ainda não conseguiram desvendar até os dias de hoje. Um segundo fator importante é que quando a polícia pegou as câmeras de segurança para ver como aquele ônibus poderia ter chegado até lá, eles não encontraram esse ônibus em câmera nenhuma. O último local que o ônibus foi visto nas câmeras de segurança foi naquele ponto que aquela senhora idosa e o jovem desceram. Depois disso, nenhuma câmera mais pegou esse ônibus. Então, como seria possível esse ônibus que tinha apenas combustível para chegar até o seu destino final, que era Pregnant Hills, a uma distância de 16 km, como seria possível ele ser encontrado a uma distância de 100 km e sem ter abastecido? Porque as câmeras de segurança não pegou o ônibus naquela rota, naquele trajeto até a cidade onde ele foi encontrado. Existem também boatos que contam que quando os policiais abriram o tanque de combustível desse ônibus, eles não encontraram nenhuma gota de combustível, mas que esse tanque estava cheio de sangue. Esse também é um ponto que as pessoas dizem que não é verdade, algumas dizem que sim, mas também fica aí a análise de critério para vocês. Esse é um caso que surgiu muitos detalhes que não conseguiram ser comprovados de como isso aconteceu. O primeiro é como esse ônibus, que tinha combustível apenas para seguir essa rota, conseguiu andar 100 km e parar dentro de um rio. Como seria possível também aqueles 3 corpos dentro do ônibus estarem em um estado de decomposição tão avançados, sendo que eles estavam apenas há 2 dias ali dentro do rio? Quem seriam aqueles 3 homens que subiram no ônibus com aquelas roupas antigas? Será que o cobrador e o motorista do ônibus estavam vivos? Será que eles também não faziam parte de tudo aquilo? Sendo que foi o próprio motorista que sugeriu que eles mudassem a rota do ônibus? Então são muitas perguntas e que não existem respostas. Essas dúvidas elas permanecem até os dias de hoje. E existem pessoas que contam a história de que o ônibus da rota de número 375 ainda anda pelas estradas da China, fazendo essa mesma rota e buscando mais pessoas para fazer vítimas. Pessoal, essa foi a história do ônibus da rota 375 que aconteceu na China. Como eu comentei anteriormente, algumas pessoas dizem que é uma história verídica e algumas pessoas dizem que é apenas um conto para assustar outras pessoas. Comenta aqui nos comentários qual é a sua opinião, se você acha que essa história realmente aconteceu ou se você acha que é apenas um conto de mistérios. Meu nome é Vinícius Fernandes e seja bem-vindo ao canal.